Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, hoje aqui no Acupuntura Sem Frescura, nós discutiremos a respeito da infecção urinária com a proposta de entender qual é o mecanismo da doença, os sinais e sintomas e quais são os padrões, que caracterizam essa infecção urinária e pelo ponto de vista da medicina chinesa. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, quem mandou essa pergunta foi a aluna Mari Justino. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação, está colaborando bastante. É um tema que a gente vem resgatando, a gente quer discutir há algum tempo e calhou de aparecer aí agora a sua dúvida e a gente ter a oportunidade de esclarecer a respeito disso. Bom, então vamos lá então. Infecção de trato urinário, bom, se a gente for caracterizar o que é uma infecção de trato urinária pela nossa biomedicina, infecção urinária é uma condição de infecção, certo? É uma infecção por um micro-organismo lá no trato geniturinário, em particular na bexiga, que gera um processo inflamatório, então acaba produzindo alguns sinais e sintomas. A mulher, por exemplo, que tem infecção urinária, ela tem aumento da temperatura corporal, então tem febre, porque a infecção, a resposta imunológica em quadros de infecção por micro-organismo acaba se reproduzindo na forma de febre, ou seja, seu sistema imunológico está aumentando a temperatura corporal com o objetivo de destruir o micro-organismo que está causando essa infecção. Então a infecção urinária causa febre, urina amarelada com mau odor, porque a urina fica extremamente concentrada, fica com uma carga microbiana elevada e tudo isso acaba alterando a coloração e o odor da urina. E além disso, a mulher que tem infecção urinária, ela tem muita disúria, ou seja, ela tem dor e ardência no momento da infecção. Em alguns casos acaba produzindo hematúria, ou seja, sangue na urina. A sintomatologia ela é bem desconfortável. E qual que é o problema? É muito difícil você tratar a infecção urinária em alguns casos. Um fator que compromete a qualidade do tratamento é a resistência do micro-organismo. Ou seja, a menina ou o menino tem um quadro de infecção urinária, vai lá e faz uma antibiótico terapia por 7 a 14 dias. Aí reduz a carga microbiana e elimina os sinais e sintomas. Porém, algumas infecções urinárias, elas são recidivantes. Existem vários episódios de repetição. E qual que é o problema? O paciente vai lá, tem infecção urinária, faz o tratamento por 14 dias, melhora. Depois ele volta a ter os sinais e sintomas. Aí tem que entrar na antibiótico terapia novamente. Aí toma por mais 7, 14 dias. Aí, de tanto submeter o tratamento convencional, antibiótico terapia, você acaba gerando um processo de seleção natural. Aí aquele micro-organismo que está causando a infecção, ele acaba adquirindo resistência ao antimicrobiano. Aí é um problema, porque o seu arsenal de tratamento, os seus recursos vão ficando cada vez mais limitados. Aí tem que fazer antibiograma, cultura de urina para definir qual que é aquela bactéria. E depois com o antibiograma, você consegue estabelecer a sensibilidade dela, tudo bem? Aí consegue tratar de forma efetiva. Mas é muito chato isso, porque o indivíduo fica tomando antibiótico a todo momento. E o antibiótico, o antimicrobiano, ele é uma droga de amplo espectro. Ele atua sobre micro-organismo, gram-positivo, gram-negativo, ou seja, ele não é seletivo. Você vai tomar um antibiótico para destruir a bactéria que está causando a sua infecção urinária, só que ele vai atuar como uma bomba de Hiroshima no seu corpo. Ele vai destruir tudo, inclusive a sua flora normal, sua flora vaginal, a flora do seu estômago, aqueles micro-organismos saprófitas que apresentam uma série de funções importantes, principalmente para o nosso sistema imune, eles vão acabar morrendo. Aí você começa a evoluir com disbiose, com alteração de flora, e isso é bem chato, acaba levando aí a sinais e sintomas bem desagradáveis. Mas enfim, entenderam o que é infecção urinária? Infecção urinária gera um processo inflamatório na bexiga e por consequência você tem aqueles sinais e sintomas que discutimos anteriormente. Agora vamos tentar trazer isso para a luz da medicina chinesa, que eu particularmente acho que é uma visão muito mais interessante, muito mais ampla, com mais possibilidades. E quando a Mari fez uma pergunta dela, ela ofereceu um detalhe muito importante. Ela falou sobre infecção urinária crônica e de repetição. Aí vem o primeiro detalhe. Se é crônico na medicina chinesa, é muito provável que apresenta uma raiz, uma base de deficiência. Tudo bem, é uma deficiência com episódios de agudização.
né? Porque quando o indivíduo começa a ter os sinais e sintomas, aquele desconforto no baixo ventre, aquela disúria é bem agudo. Então você tem uma base de deficiência com episódios de agudização. Ou seja, é aquele modelo patológico que discutimos anteriormente. Você tem uma deficiência do correto, certo? Do seu Ti, aquilo que te protege, aquilo que é representação da sua fisiologia. E quando o Ti correto está em deficiência, o Xie, o perverso que é oportunista, ele acaba se instalando. E quando ele se instala, ele produz sinais e sintomas. Então a base, a raiz do problema é esse. Mas vamos lá. O chinês, ele dá nome para a infecção urinária. Então vamos perguntar para o nosso chinesinho aqui. Infecção urinária para o chinês é Pan, Guan, Yen. Como eu disse anteriormente, o meu chinês é meio tupiniquim, então vamos perguntar para quem sabe. Chinês, fala pra gente como se fala infecção urinária. Han, Guang, Yan. De novo. Han, Guang, Yan. Beleza? Então, segundo o nosso chinesinho e a nossa chinesinha, infecção urinária, Pan, Guan, Yen. Acho que melhorou. Tá perto, né? Bom, então vamos lá. Apesar de ser meio tupiniquinho, ano que vem eu vou exercitar mais isso aqui e vamos tentar melhorar dentro desse contexto. Então, Pan, Guan, Yen. Pan, Guan, bexiga. Yen dá a ideia de inflamação, infecção, né? Um processo inflamatório. Então, uma infecção, um processo inflamatório no Pan, Guan, na bexiga. E qual que é a base do problema? Se é crônico, é deficiência. Eu vou discutir a respeito de dois modelos. É claro, existem outros. Mas a infecção urinária crônica de repetição, ela tem como base uma deficiência de Ti de baço e rim em alguns casos. Certo? Mas tudo bem, o que baço e rim tem a ver com a bexiga? Calma, vamos entender. A partir do momento que a gente consegue entender o mecanismo da doença, a gente consegue atribuir a causa. A gente consegue chegar na raiz do problema. Bom, vamos lá. Então, dois modelos que eu vou discutir. Um sobre deficiência de Ti de baço e rim e um sobre calor residual no coração. E o que causa a deficiência de Ti de baço e rim? A etiologia é multifatorial. Por exemplo, as intemperâncias alimentares, comer de forma inadequada, ingerir alimentos crus, frios, gordurosos. Então, a irregularidade alimentar ela pode lesar o seu baço. Por consequência, você tem sinais e sintomas. Que mais? A preocupação é uma taxação importante, né? A preocupação, o pensamento circular, tem o potencial de lesar o baço. O excesso de atividade tem o potencial de exaurir o Ti e acabar tendo impacto, né, em algum sistema. Então, privação de sono, excesso de atividade física e sexual pode ser a causa, enfim. É multifatorial. E quando o Ti do baço e do rim está lesado, começa a ocorrer alguns fenômenos. Se eu pensar na relação entre baço e rim, no que diz respeito principalmente ao metabolismo das águas, porque a gente vai falar de bexiga daqui a pouco. Baço e rim, dos três órgãos que regulam o metabolismo das águas, baço e rim talvez sejam os mais importantes, porque o Ti do baço é responsável pela transformação e movimentação de fluidos, também absorção, e o rim, ele participa da via das águas, vaporizando fluidos de volta para o pulmão, aquecendo o baço. Então os dois apresentam uma função importante. E se o Ti do baço e do rim está lesado, o metabolismo das águas fica comprometido. E a partir do momento que o baço e o rim param de transformar e executar as suas funções, os fluidos eles não se movimentam, eles se acumulam. E todo fluido porcaria que se acumula no nosso corpo, o resultado disso nós já sabemos. Acúmulo de fluidos favorece a formação de umidade. Fluido acumulado se desdobra em umidade. E a umidade é um substrato pegajoso, patológico, denso. E ele apresenta características que pertencem ao yin do corpo. Então a umidade, quando é formada na aquecedora central por uma má transformação do baço, ela tem uma tendência a descender do aquecedor central para o aquecedor inferior e ele começa a saturar as vísceras que participam da via das águas lá embaixo. Ou seja, quando o Ti do baço está lesado e favorece a descendência de umidade, essa umidade ela encharca o seu aquecedor inferior e acaba gerando um bloqueio. E essa umidade, à medida que ela vai encharcando, comprometendo o livre fluxo do Ti lá no dial inferior, lá na bexiga,
ele começa a saturar as funções da bexiga. Aí a bexiga não consegue reabsorver fluidos, não consegue eliminar adequadamente para o exterior do corpo. O que acontece com o Qi lá embaixo? Ele para, ele acaba estagnando. E o Qi, ele é uma substância fundamental que pertence ao Yang. Olha que interessante isso. E o Qi, toda vez que ele se acumula, ocorre um fenômeno chamado Wu Qi Hua Huo. Ou seja, o excedente do Qi ele se transforma em calor, ou ele pode se transformar em fogo. Opa, pera lá. Vamos pensar no mecanismo. A gente tem uma umidade patológica que desce, se acumula no aquecedor inferior, satura a bexiga, compromete as suas funções, gera uma estagnação, um calor, ou seja, o resultado da falha desse mecanismo de transformação acaba produzindo calor e umidade no aquecedor inferior. E calor úmido, gente, se você pegar os sinais e sintomas, tem uma estreita relação com quadros infecciosos. À medida que esse calor e umidade vai se formando e saturando a bexiga, ele pode produzir febre, ele pode produzir sede, sudorese, ele pode produzir dor, então pode produzir disúria, dor no momento da micção. Como tem calor úmido, a urina fica extremamente concentrada, amarela, o indivíduo vai no banheiro e o negócio queima, arde, tem mau cheiro, às vezes a presença de células na urina, tudo bem? Às vezes pode ocorrer hematura. Olha que interessante. Aí o princípio de tratamento para esse padrão aqui, ó, a gente tem que limpar o calor úmido na bexiga, certo? E fortalecer o tiro baço e rim. E detalhe, né? Se você tem uma estagnação de Qi no aquecedor inferior, os sistemas de canais do fígado não passam aqui embaixo, principalmente em genitais externos, certo? Se você começa a ter estagnação aqui embaixo, vai ter dor, vai ter distensão no baixo ventre, tudo bem? Aí, para a gente poder tratar isso, a gente pode pensar em vários pontos, certo? Como seria esse modelo, a diferenciação dos padrões da medicina chinesa? Se tem deficiência de Qi do baço e rim produzindo toda essa cascata, todo esse processo, o indivíduo que apresenta esse padrão vai ser um indivíduo mais cansado, com o apetite mais reduzido, provavelmente vai apresentar um quadro de dor lombar recorrente, os lábios pálidos, porque o baço e o rim estão lesados, certo? Aí, associado a isso, ele pode ter uma agudização de alguns sinais e sintomas e evoluir com infecção urinária recorrente. Se a gente for pensar em alguns pontos para tratar isso aqui, a base do problema é fortalecer baço e rim, certo? Então, pontos como o baço 3, por exemplo, que é ponto fonte de baço, é terra de terra, ele melhora a qualidade do Qi do baço e estimula a transformação e movimentação desses fluidos. Então reduz a formação de umidade. R3 é ponto terra do canal do rim. Terra não tem relação com harmonia, nutrição. Vai nutrir o rim e melhorar o exercício de suas funções no que diz respeito ao metabolismo das águas. Então eu posso utilizar esses dois pontos para tratar a base do problema. Se você tem uma umidade patológica sendo formada e descendo, pontos como VC9 e baço 9 eliminam a umidade do corpo. Agora, na agudização do processo, quando o indivíduo passa a produzir sinais e sintomas, eu tenho que limpar calor úmido na bexiga, tornar os canais que passam nos genitais externos, ali no baixo ventre, permeáveis à energia, a Qi, né? E como que a gente limpa calor úmido na bexiga? Vou escrever aqui. VC3, por exemplo, ele é ponto mu da bexiga. Ele pode ser utilizado para aliviar o conforto, né? O desconforto dessa infecção urinária. VC5, se você pegar o ideograma do ponto, VC5 tem o ideograma de pedra, e pedra obstrui, certo? Então ele pode ser utilizado para diminuir essa obstrução, essa dor na região do baixo ventre. B65 também é um ponto excelente, que pode ser utilizado, né, para tratar esse desconforto da infecção urinária. O segundo ponto distal do canal da bexiga, que limpa calor, a mesma coisa. Tudo bem? Então existem aí várias possibilidades. O ponto fígado 5, ele é ponto Luo do canal do fígado, é especializado em limpar calor úmido no aquecedor inferior, certo? Falei bastante, né? Então eu discuti que existiam dois modelos, certo? Falei sobre um
Agora vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu falo a respeito disso aqui, ok? Aí eu consigo explorar com maior qualidade. Beleza, Mário? Obrigado.